Muito bem, então vamos lá a Marcos capítulo 11. Nós temos já há 2 domingos, esse é o segundo domingo, falado sobre orgulho. Essa é uma série que eu comecei no domingo passado, que tem por objetivo entender o final do Evangelho de Marcos. E como eu expliquei no domingo anterior para vocês, ao olhar para o Evangelho de Marcos, especialmente os últimos capítulos, capítulo 10 até o capítulo 16, o que a gente percebe claramente é uma chamada contra o orgulho, é uma exposição do nosso orgulho e da capacidade que a gente tem de se afastar de Deus por conta da maldade do nosso coração, e como Deus, nos mostrando esse orgulho, deseja transformar o nosso coração para nos trazer de volta para Ele. A gente viu no domingo passado, e as comunidades nessa semana trabalharam um pouco sobre isso também, como nas várias ocasiões o Senhor Jesus tentou demonstrar o orgulho no casamento, o orgulho em afastar as crianças da presença de Deus, o orgulho em achar que nas riquezas e nas posses a gente pode ser mais feliz do que em Deus, o orgulho de achar que indo atrás dos bens materiais nós podemos encontrar aquilo que Deus não pode nos dar, não pode nos trazer. Nós vimos também o orgulho de Tiago e João, querendo no céu se sentar um do lado direito, o outro do lado esquerdo de Jesus, ou seja, o orgulho do ser humano de querer ser mais que os outros, o orgulho do homem de querer ser maior que o outro homem, de um querer ser mais famoso que o outro, ser principal que o outro, e aquele que tem inveja do que é. E Jesus mostrando que tudo isso nos leva para longe de Deus, nos afasta de Deus. E no final do capítulo 10, o orgulho dos apóstolos e de alguns outros discípulos, querendo afastar o cego de Jericó de Jesus, quando ele clamava por misericórdia para que Jesus o curasse. E Jesus humildemente, vendo a humildade também no coração daquele cego, chamou, o curou e o salvou. Quando nós entramos no capítulo 11, não é diferente. Aqui nós entramos desde o primeiro versículo, na última semana de vida de Jesus. E é isso que nós temos diante de nós, quando temos Marcos 11 diante de nós. É a última semana de vida de Jesus. E eu quero dar como título para esse sermão, isso que está aqui diante de vocês: vidas sem fruto. Esse é o tema principal. Nós veremos ao longo desse capítulo como Jesus se relaciona com essa questão, de como não apenas árvores podem, de um modo doente, não produzirem frutos, mas também seres humanos espiritualmente doentes também podem não produzir frutos espirituais. E o que nos adoece e impede de frutificar é o orgulho, é a arrogância. Portanto, vamos, irmãos, capítulo 11, versos 1 a 11, nesse primeiro momento. Nós vamos verso a verso procurando entender a palavra do Senhor. Marcos capítulo 11, a partir do primeiro versículo até o versículo 11, diz assim: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 de seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém o montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, então os deixaram ir. E levaram um jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, o nosso pai, Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Apenas até aqui. Bem, aqui ele já está saindo de Jerusalém para Betânia. Mas o versículo 1 diz que eles estavam se aproximando de Jerusalém. Isso significa que eles estavam subindo uma espécie de morro, de montanha. Jerusalém fica ainda hoje numa região mais alta, e para chegar lá você precisa subir a pé naquela época. E
e eles estavam passando na região de Betfagé e Betânia. Aquele cego que havia sido curado, foi curado justamente nas imediações ali, Betânia, Betfagé, Jericó, é aquela região, perto de Jerusalém. E quando eles estão chegando ali junto do Monte das Oliveiras, que é o que se avista quando está chegando em Jerusalém, é tipo você vindo para Araraquara, lá de Barreto, São José do Rio Preto, você chega ali no posto Pau Seco, ou você chega no pedágio, depois do pedágio você vê Araraquara lá. Quando eles estão vindo de Betfagé, Betânia, Jericó, chegando para Jerusalém, eles chegam em primeiro lugar aí no Getsemani, como eles chamavam, né? Ou o Monte das Oliveiras, ou de Getsemani, que na verdade é a prensa das olivas. Getsemani é isso, é a prensa das olivas, as azeitonas. É onde eles pegavam as azeitonas das oliveiras e colocavam numa prensa para extrair o azeite. Então naquele lugar, eles estavam chegando lá longe para Jerusalém. E ali Jesus enviou 2, fala, vai lá, vai vocês primeiro, vocês vão entrar ali a aldeia que está ali diante de vocês vão achar um jumentinho preso, você vai pegar esse jumentinho e trazer para mim. E nunca ninguém perguntou um jumentinho desse jumentinho, e aí se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, você simplesmente diga, o mestre pediu, e depois a gente vai trazer de volta e vamos deixar ele do jeito que nós o encontramos. E assim eles fizeram, pegaram o jumentinho, alguém reclamou, eles explicaram para Jesus, a pessoa concordou. Jesus pegou o jumentinho, chegou lá, os discípulos colocaram as suas vestes em cima do jumentinho, Jesus montou no jumentinho. A hora que ele começou a entrar em Jerusalém, é muito provável que os próprios discípulos, não só os apóstolos, mas aquela multidão que sempre seguia Jesus, com aquela multidão que já estava em Jerusalém, uma semana antes da festa da Páscoa, preparando para a festa da Páscoa. Você lembra que uma semana depois disso daqui é a Páscoa lá em Jerusalém. Isso aqui é uma semana antes da Páscoa. Aquilo que a gente chama hoje de Domingo de Ramos, né? Uma semana antes de Jesus entrar na cidade de Jerusalém. Eles começaram a jogar ramos ali no chão, e começaram a colocar parte de suas vestes também, partes, né, dos seus mantos. E ali, enquanto Jesus entrava na cidade de Jerusalém, montado sobre um jumentinho, provavelmente de lado, com aquelas pessoas aclamando e jogando coisas sobre ele, como que recebendo um grande general que volta para a cidade depois de uma grande batalha. Assim eles estavam reverenciando Jesus, só que estava montado num jumento, não num cavalo branco. E ali eles gritam aquelas palavras que os profetas no Antigo Testamento disseram que eram palavras que só poderiam ser ditas para o Messias. Bendito o que vem em nome do Senhor. O judeu, quando ele nasce, as primeiras palavras que eles aprendem são essas, né? Baruch haba Shem Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor. Além de outras palavrinhas que são muito, assim, que são básicas, tipo beabá. Aquelas primeiras palavrinhas, é que a gente, quando o nosso filho nasce, a primeira coisa que a gente ensina é o quê? É papai, né? Eu, no caso, né? Aí a mamãe é mamãe, ou alguma outra coisa, água, papá, alguma coisa assim. O judeu ensina versículo bíblico quando a criança nasce, e um dos versos é justamente esse, do Antigo Testamento, que fala sobre a vinda do Messias, que em português seria isso aqui: bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, o nosso pai, hosana nas maiores alturas. A palavra hosana é uma palavra aramaica, significa salva-nos agora, ou ajuda-nos, salva-nos agora, aqui, socorre-nos. Todas as vezes que a gente canta essa palavra hosana, hosana, é isso que a palavra hosana é uma palavra aramaica, que é a língua que Jesus falava nessa época aqui, que significa literalmente salva-nos agora, ajuda-nos nas nossas limitações. Nós não podemos, mas o Senhor pode. Então nos socorra, nos salve, nos ajude. Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, ele foi para o templo. Tendo observado tudo, como já fosse tarde, ele saiu e foi para Betânia de volta. Era ali do lado, era tipo Araraquara, Américo. Ele olhou Jerusalém e depois ele volta para Betânia. Depois ele vai voltar no restante do texto aqui. Só então algumas observações. Essa primeira passagem, ela nos mostra simplesmente que, em sua humildade, Jesus viu a arrogância dos que ali no templo estavam lucrando com a religião. Ele chega em Jerusalém, olha o templo e vai embora. Ele não fala nada, ele não faz nada agora, ele vai fazer daqui a pouco.
mas na sua humildade. Embora tem alguns que falam, não, aqui Jesus ele foi Jesus ostentação, né? Tipo ostentação. E alguns até falam que Jesus aqui era da teologia da prosperidade. Porque, tipo a gente hoje, né? Se você é crente de verdade, você tem que ser alguém próspero na sua vida, alguém vitorioso financeiramente. Você só pode morar em casa nova, usar carro zero, etc. Porque você é uma pessoa que tem que procurar vitória na sua vida. A prova disso é Jesus entrando em Jerusalém num jumentinho que nunca fora montado. Era um jumento 0 km. Vocês acreditam que eu já ouvi um pregador dizer isso? A prova de que Jesus era a favor da prosperidade é que Jesus entrou em Jerusalém em um jumento que nunca tinha sido, jumento 0 km. Então, se Jesus vivia assim, busque você, determine você, clame você. Essas mentiras que são pregadas hoje em dia, não é nada disso, irmãos, nada disso. Essa ideia de que você deve ter o melhor, de que você deve buscar o melhor, de que você tem que buscar ser crente. Se Deus quiser te dar o melhor, Ele vai dar. Se Ele não quiser te dar, Ele não vai dar. E quando você morrer, você não vai levar seu carro para o céu, você não vai levar sua casa para o céu, você não vai levar seu sapato para o céu, você não vai levar seu anel para o céu. Vai ficar para alguém brigar, para receber e ficar com aquilo que você se matou para conseguir. Então deixa de ser bobo dos outros que vão ficar e vão brigar por causa dos bens que você está se matando de conquistar. E viva para Deus. Deixa Deus cuidar de você. Pode ser que Ele não te dê nada, mas pode ser que Ele te dê muita coisa. E se Ele te der, eu glorifique com essas coisas que Ele te deu. E viva para abençoar aqueles que padecem necessidade, conforme a palavra de Deus também nos ensina. Portanto, esse texto não pode ser usado para nos ensinar de que a gente tem que ter o melhor dessa terra, de que a gente tem que ter só carro zero, de que a gente tem que só morar na melhor casa, no melhor bairro e ter o melhor emprego, e que é crente vive de vitória, vive saudável, vive bonito, vive cabeludo, vive tudo. Não, crente que é crente se parece com Jesus. Cristão de verdade se parece com Jesus, e essa é a maior prosperidade. Se parecer com Jesus significa ser multimilionário e ter tudo que ninguém tem, beleza. Mas se ser como Jesus, muitas vezes pode até mesmo significar não ter onde reclinar a cabeça, ser traído, ser enganado, ser abandonado, então glória a Deus por isso. Glorifique a Deus, independentemente da vida que você viver nesse mundo, e busque a humildade. Como um rei entrar sobre um jumento não era sinal de ostentação ou prosperidade ou alguma coisa que fosse vaidade para Jesus. Entrar num jumento era uma humilhação. E é muito provável, dizem os estudiosos, eu vi isso também estudando o texto, que na mesma ocasião, quando Jesus estava entrando por esse lado da cidade, vindo do Monte das Oliveiras, a Pôncio Pilatos estava vindo pelo outro lado da cidade também, montado sobre um cavalo, vindo de alguma expedição, de alguma ocasião, lá dizem os historiadores, que não tem nada a ver com o texto, então não vou entrar nesses pormenores, mas justamente para fazer esse contraponto. Aos olhos do mundo, isso é prosperidade, é aquilo que os outros veem, é aquilo que os outros notam, é aquilo que os outros ficam comentando depois. Você viu que bênção? Mas bênção para Deus não é aquilo que os outros veem, é aquilo que Deus vê, e que depois é percebido também por meio da sua vida. E aí Jesus volta para Betânia. Aí no outro dia ele decide voltar para Jerusalém. Veja versos 12 a 14, muito interessante. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. O teve aqui é de Jesus, ok? O sujeito oculto aqui na passagem é Jesus. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus conversou com uma árvore, uma figueira: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso, e acabou. Você se imagina os discípulos olhando para Jesus? Jesus chega para uma árvore, Jesus fica procurando se tem figo, ele não acha figo, aí Jesus conversa com a árvore: olha que nunca mais nasceu nenhum fruto de ti. Eles nós quase vão embora. Os discípulos só lembram daquilo e vão embora junto. A princípio, uma história sem pé nem cabeça, mas eles voltam para isso depois, e todo o texto está relacionado com essa situação aqui. Essa
história de Jesus com a figueira, irmãos, nem era tempo de dar figo, não era tempo de dar figo. Mas Jesus usou a figueira e usou essa ilustração para mostrar como é que estavam a vida das pessoas lá dentro de Jerusalém. Foi só para isso que ele usou a figueira aqui. A vida dos religiosos lá dentro de Jerusalém, que lucravam ao invés de adorar, era semelhante a essa figueira sem frutos. Aí então vamos olhar para a vida dessas pessoas, vidas sem fruto, versos 15 a 19. E foram para Jerusalém. Jesus com fome, né? Não achou nada para comer lá na farra. Entrando ele no templo, com fome, alguns vão dizer que a fome dava nervoso, né? E aí passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio para o templo, e também ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Só um parênteses meu aqui, gente. Jesus não fez aquilo porque ele estava com fome, tá? Eu disse que as pessoas dizem que quando se está com fome se fica nervoso, mas Jesus não ficou nervoso porque ele estava com fome. Logo, quando você fica com fome, você não tem base bíblica para dar chilique. Não é porque eu estou com fome, por isso que eu estou nervoso, ok? Nervosinho, chilique de fome, não tem base bíblica. Jesus estava nervoso aqui por causa do pecado no coração das pessoas lá dentro do templo. Essa foi a razão de ele ter feito o que ele fez. Ele chegou lá, ele virou as mesas, ele derrubou a cadeira, as pessoas que estavam vendendo pombas, cabritos, touros, novilhos, rolinhas, farinha e outras coisas que eram usadas no sacrifício lá dentro do templo. Você chegava em Jerusalém, você queria sacrificar mediante a lei de Moisés, mas você não tinha o que sacrificar, e você nem se preocupava com isso. Antigamente não, cada um tinha que criar a sua oferta. Você tinha os seus animais e você separava aquele animal para o sacrifício, mas a coisa virou um negócio, virou um comércio, virou algo sem vida, algo vazio. Então todo mundo sabia que eles não precisavam ter nada, era só chegar em Jerusalém e lá eles compravam. E havia pessoas que criavam animais justamente para serem sacrificados, não custava nada àquelas pessoas, e havia virado um comércio, as pessoas lucravam com aquilo, e as pessoas usavam de lucros excessivos sobre aquilo, quando na verdade aqueles sacrifícios deveriam vir do trabalho da própria pessoa, e não de um trabalho de outro, ainda que você vá lá e compre, porque um sacrifício não se compra, um sacrifício é gratuito, é algo que acontece sem que você pague nada por aquilo. Pois bem, Jesus entra lá, ele diz tudo o que diz, especialmente o que está aí no verso 17. Não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado num covil de salteadores. E aí o verso 18 diz que os principais sacerdotes e escribas, ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Provavelmente foram para Betânia de novo, para alguma outra aldeia daquela região. Aldeia, entenda, não é aldeia tipo de índio. Quando a Bíblia fala aldeia, é uma cidade de 200 pessoas, uma cidade de, sei lá, no máximo 1000 pessoas, mas não chega a 1000. Então eles chamam de aldeia, mas é uma cidade mesmo, ok? Tem, por exemplo, se fosse hoje, teria banco, teria prefeitura, teria tudo. Teria alguém que a coordenasse. É uma micro cidade. Aqui no Brasil não existe isso. Cidades, mas tem 1000 e poucas pessoas. Mas não é assim, não era assim lá, assim como não é assim até hoje em algumas cidades da Europa e também do Oriente Médio, quando eles ainda chamam pequeninos vilarejos de aldeias ou cidades aldeias. O que nós encontramos nesse texto, quando Jesus purifica o templo, também é a coragem dele, Jesus, diante da arrogância das pessoas. Com o orgulho ferido agora, aqueles judeus começaram a planejar a morte de Jesus. É isso que a gente vê nos últimos versículos, dos 18 e 19. Os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida. Ou seja, como é que a gente vai matar esse cara? Como é que a gente vai parar com esse negócio? Porque daqui a pouco ele acaba com tudo. Olha a bagunça que ele está criando, a gente nem pode falar nada porque o povo concorda. O povo está concordando com o que ele está fazendo, o povo está seguindo as orientações dele. Daqui a pouco a gente não vai ter mais lucro aqui no templo. Daqui a pouco a gente não vai mais poder vender esses animais aqui dentro e lucrar com esse negócio da fé.
O que vai ser da gente? Esse homem está confrontando tudo aquilo que até hoje nós aprendemos sobre religião. Aquilo que ele ensina parece ser algo novo, mas pouco a pouco o povo tem aprendido que aquilo que ele ensina é a antiga doutrina de Moisés, é a lei do Senhor, e o povo está se rendendo e está seguindo a ele. A gente precisa fazê-lo calar, mas eles tinham medo de fazer Jesus calar, porque eles tinham medo do povo, porque o povo estava seguindo de Jesus. E aí quando chega a tarde, Jesus sai de Jerusalém de novo, e aí chega o versículo 20, veja comigo: e passando eles pela manhã, viram que a figueira de novo, secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Muito conteúdo aqui. Nesses 7 versículos, versos 20 a 26, o que nós vemos é que a arrogância, o orgulho dos que transformaram este verso em versos relacionados à própria prosperidade e que apontam para a realidade daquilo que se vivia naquela época, nos ensina que uma visão errada relacionada à pessoa de Deus pode fazer com que o nosso coração coloque nas bênçãos de Deus uma esperança que nós deveríamos ter apenas no Deus das bênçãos. E se a nossa esperança estiver nas bênçãos de Deus e não no Deus das bênçãos, nós secaremos, nós adoeceremos pela nossa arrogância e orgulho também. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos aqui mais uma pérola do evangelicalismo moderno. Muitas igrejas hoje em dia usam também o finalzinho do texto para dizer o seguinte: olha o que Jesus diz aqui. Se você disser para essa montanha, saia daqui e caia lá, se você disser com fé, ela vai sair daqui e vai se jogar lá. É por isso então, que se você orar determinando, esses dias eu vi um vídeo de um pastor norte-americano, acho que ele já morreu, isso é um vídeo antigo, que ele teve uma visão, na qual Deus disse a ele que ele deveria começar a declarar a movimentação dos bilhões na conta dele. Ele teve uma visão de noite, que Deus o revelou, que ele deveria começar a declarar. Chama-se isso na teologia de confissão positiva, ou palavra da fé. Você declara, você confessa, você determina, na visão dele, a movimentação dos bilhões na conta dele. E ele diz no final da pregação: hoje eu tenho tantos jatos particulares, eu saio daqui e vou pregar lá, eu não preciso passar por filas em aeroporto, eu vou para o meu hangar, entro no meu jato e em poucas horas eu estou no meu destino. Hoje eu tenho uma casa que ninguém na cidade tem, hoje eu tenho um carro que ninguém na cidade tem. Hoje eu tenho uma movimentação bilionária na minha conta, porque Deus me ensinou a falar, a declarar, a tomar posse daquilo que Cristo conquistou na cruz em meu lugar, aleluia. E aí o povo diz aleluia, e o povo acredita, porque parece certo, mas é uma mentira do inferno. Tipo aquela que uma vez colocaram na internet, não é? Se prostrado me adorares, tudo te darei. E aí o povo vai e diz amém, e aí depois alguém mais acordado diz: gente, quem falou isso foi o diabo, não foi Deus. E aí o povo: nossa, é verdade, então retiro o meu amém, misericórdia. Porque essa mensagem, ela coça o nosso ouvido, ela parece agradável ao nosso coração. É bom ter conforto, é bom ter luxos, é bom ter dinheiro, é bom poder comer onde quer, poder comprar roupa que quer, poder viajar para onde se quer, poder não ter sonhos, porque quando eu sonho eu já realizo. É bom tudo isso, e Deus pode nos dar tudo isso, mas não é isso que Ele está ensinando aqui. Como é que eu sei disso? Porque quando eu leio o texto todo, se você voltar comigo mais uma vez, no final no 22 ele diz
tendes fé em Deus. Aí no 23 ele continua, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, credes que recebeste, e será assim convosco. Você sabe que há um tempo atrás, uma autora norte-americana escreveu um livro chamado O Segredo. Eu nem vou pedir para levantar a mão aqui quem lê essa porcaria, eu tenho até medo de me escandalizar, mas eu já li, ok? Eu já li. Um dia alguém me emprestou, falou, deixa eu ler isso aqui, e boa parte do livro é baseado nisso daqui. A ideia é a seguinte: Paulo Coelho coloca isso no Alquimista, e muitos outros autores brasileiros e internacionais trabalham com a mesma ideia, que é a seguinte: o universo conspira ao teu favor. Você apenas precisa se conectar ou se sincronizar com o universo e mentalizar, idealizar. Por exemplo, se você quer aquele carro vermelho com um cavalinho, aí você imagina aquilo, e você visualiza aquilo, e você determina aquilo, e você imagina que o carro está vindo, que ele está na sua garagem, e você não esquece daquilo. É como se você conectasse a tua mente com os para-raios e as antenas do universo que vão trabalhar e conspirar ao teu favor, e você vai viver o teu sonho. No dia seguinte você vai abrir a garagem, você vai ver aquele carro velho com um cavalo mesmo dentro dele. Eu imaginei errado, né? Não era esse carrão, era outra coisa. Isso é errado. Isso não pode ser baseado nesse texto. Não é isso que o texto nos ensina. Porque os versos seguintes dizem o seguinte para nós. Aliás, o livro se chama O Segredo, porque essa mulher disse que esse era o segredo de Leonardo da Vinci, de Isaac Newton, era o segredo de Jesus, do apóstolo Paulo, de Napoleão Bonaparte, de Alexandre o Grande. Era o segredo de muitos homens que conquistaram muitas coisas na antiguidade e que conseguiram ter a fama internacional que tem. Então ela descobriu esse segredo. Ela escreveu um livrinho, não sei onde é que ela chegou na vida dela, mas eu acho que ela quer também ser uma coisa assim nesse mundo. E há quem leia e compre querendo aquilo também. E há pessoas que dão testemunho. Enfim, o que Jesus ensina a partir do verso 25 é o seguinte: que quando estiverdes orando por aquilo que vocês querem, ou seja, que um monte vai daqui para lá, ou que alguma coisa venha até você, o verso diz o seguinte: se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas, mas se não perdoardes as ofensas, também o vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Muito bem, segura isso daqui e vai lá em 1 João capítulo 5 comigo, mas deixa Marcos 11 com o dedinho aí aberto, tá? E vai lá para 1 João capítulo 5 comigo, por favor, e veja como o apóstolo João explica essas palavras de Jesus. João estava com Jesus quando Jesus disse isso daqui, e ele, quando escreveu a sua primeira epístola, explicou o que essas palavras querem dizer. A partir do versículo 13, 1 João capítulo 5, a partir do versículo 13, onde lemos assim, todos acharam? 1 João 5, verso 13: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros, que credes em nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele. 2 pontos, presta atenção que agora é a hora. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Entenda, a gente só pode receber uma coisa que pede a Deus se esse pedido for de acordo com a vontade de Deus. Como é que eu sei que um pedido é segundo a vontade de Deus? Bom, se é algum pedido relacionado à própria Escritura, por exemplo, a salvação de alguém, ou alguma outra coisa que a Bíblia já me diz que é a vontade de Deus, ou, irmãos, se é alguma coisa relacionada a uma direção da vida que Deus nos dá, quanto decisões que a gente tem que tomar, decisões ou paz que o Espírito Santo dá ao nosso coração para fazermos isso ou aquilo, e a gente vai e ora por aquilo, e a gente já pode ter certeza de que Deus vai cuidar de tudo, porque Ele já nos deu paz, Ele já nos mostrou. O contrário disso é o quê? É o tema dessa série de sermões, é o orgulho.
É quando você, mesmo sabendo que Deus não aprova aquilo que você está fazendo, você vai e faz, e aí depois você diz que, Deus deu paz para o meu coração, por isso eu fui e fiz. Onde que Deus deu paz para o seu coração? Se na Escritura Ele condena aquilo que você faz, se na Escritura Ele diz que é errado aquilo que você faz. Eu conheço muita gente que toma decisões com relação a relacionamentos, que toma decisões com relação a sociedades, que toma decisões com relação ao orçamento pessoal, que toma decisões com relação à família, e diz, não, Deus aprovou. Onde que Deus aprovou? Se na própria Escritura Ele diz que tal atitude é errada, se você toma uma decisão sabendo que Deus desaprova, entenda, ou a misericórdia de Deus te cobrirá, te abençoará, te protegerá e transformará aquela situação, ou você está correndo um risco. Graças a Deus, em muitas ocasiões a misericórdia nos envolve, e Ele nos perdoa, Ele nos restaura, e Ele impede que aquela decisão errada se transforme numa desgraça, mas nem sempre Ele faz isso. O que Ele promete nesse texto, em paralelo àquele de Marcos 11, é que Deus fará tudo o que a gente pedir, tudo o que a gente colocar diante dele, se, e tão somente se, nós orarmos segundo a sua vontade. E é interessante que uma das coisas que ele diz lá em 1 João, e que ele diz aqui em Marcos 11 também, é que a vontade de Deus é que a gente perdoe o tempo todo, é que a gente vive para perdoar e para aceitar o pedido de perdão. Parece que não tem nada a ver quando a gente volta lá para Marcos capítulo 11, que está aqui inclusive diante de vocês, quando ele diz, depois de dizer que tudo que a gente pedir Deus não vai nos dar, ele diz que se a gente tem alguma coisa contra alguém, a gente tem que perdoar, para que Deus também nos perdoe, porque se a gente não perdoar, Deus também não vai nos perdoar. O que isso tem a ver com oração? O que isso tem a ver em pedir alguma coisa para Deus? Não tem nada a ver, gente. Parece que Marcos ficou louco, parece que alguém incluiu esse texto aqui que não estava lá, mas não, o Espírito Santo sabe do que ele faz. O que ele quer nos ensinar é o seguinte: nem mesmo orar você pode, enquanto seu coração guarda amargura e rancor contra alguém. Foi o que nós falamos ontem aqui no encontro de mulheres e homens. Nós não podemos nem sequer achar que podemos esperar alguma coisa de Deus, as bênçãos de Deus, se antes nós não estivermos vivendo o Deus das bênçãos, palavra dele, a atitude de perdoar, a atitude de ser perdoado, de pedir perdão quando nós erramos. Quando foi a última vez que você pediu perdão a alguém? Talvez ao seu pai ou à sua mãe, por ter tomado uma decisão que na hora não fosse certa. Quando foi a última vez que você pediu perdão, talvez para sua esposa, ou para os seus filhos? Hoje é dia dos pais, nota de rodapé número 2, parabéns papais. Voltando para o texto, há pais que acham que não devem pedir perdão para os filhos, eles têm que manter o orgulho. Pai que não pede perdão para o filho, não é pai de verdade, e não aprendeu a humildade, porque pais erram, ou nunca erramos, papais? Eu já errei tantas vezes, eu sou um pai tão falho. Nós precisamos aprender a pedir perdão quando erramos. Nós precisamos aprender a pedir perdão e a perdoar quando a pessoa erra contra nós, mesmo que ela não nos peça perdão. Porque como a gente vê nesse texto, o perdão tem mais a ver com Deus do que com o outro. Porque pode ser que você pisou no meu pé e eu vá falar com você que eu te perdoei e você dê risada da minha cara. Mas o perdão aqui não tem nem a ver com você. Se eu quiser, eu não preciso nem ir falar com você, porque o perdão que eu tenho que te dar, porque você falou mal de mim, tem mais a ver com Deus do que com você. Porque se você falou mal de mim, se você pisou no meu pé, e eu agora não te perdoar, agora eu não tenho só um problema com você, eu tenho um problema com Deus. Você errou comigo, e agora eu tenho um problema com Deus. Porque Jesus diz aqui que se eu não te perdoar, o Pai também não me perdoará. E se Ele não me perdoar, Ele não me ouvirá. E se Ele não me ouvir, eu não vou receber nada do que eu tenho orado a Ele. E pouco a pouco eu me afastarei dEle. E me afastando dEle, eu passarei a gostar, amar mais as coisas que Ele me dá do que Ele mesmo. E é aqui que os fariseus estavam errando, e é aqui que muitos cristãos erram também, que é quando a gente passa a ter mais prazer nas bênçãos de Deus do que no Deus das bênçãos. É aqui que a gente acha que a gente pode começar a querer determinar, mandar, exigir, declarar,
E isso revela nada mais, nada menos que o nosso coração ama aquilo que Deus faz por nós, e não o Deus que faz por nós. É como se, quando eu fiquei noivo da minha esposa e dei um anel para ela amasse tanto aquele anel, e de repente um outro presente que eu dei para ela, e uma flor, e uma roupa, e sei lá, um boné, e ela amou tanto aquele boné, aquela flor, aquele anel, que ela já não me amava mais, porque ela passou a amar as coisas que eu dava a ela. E pouco a pouco o relacionamento dela comigo era mais pelas coisas, os presentes, do que pela minha pessoa. Agora, falem para mim, vocês que amam alguém, se vocês gostariam que esse alguém estivesse com vocês por causa daquilo que vocês compram para esse alguém. É assim que é o amor? O amor, ele é muito mais do que a matéria. Ninguém casa com outra pessoa porque a outra pessoa é rica. Ninguém casa com outra pessoa porque agora vai ter uma coisa que não tinha antes. Mas se casa porque encontrou ali um amigo, encontrou ali uma pessoa com quem dividir a vida, encontrou ali alguém com quem pode ser uma só carne, encontrou alguém com quem pode caminhar na presença do Senhor até que a morte o separe. Mas muita gente tem se encontrado com Deus e tem vivido como nesse relacionamento, onde a gente passa a amar mais o boneco que Deus nos dá, mais o anel, mais as flores, mais a casa, mais o carro, mais uma outra coisa que Deus nos dê, do que o próprio Deus de verdade. As nossas conversas com Ele são assim: eu estou precisando disso, Senhor, a minha necessidade é essa, Senhor, eu quero te apresentar a minha súplica, Senhor, eu tenho essa causa, Senhor, é isso. Você imaginou já uma esposa que chega para o marido e fala: olha, marido, está precisando de sabão em pó, ó marido, está precisando arrumar a máquina. Ó, mas tem marido também que não faz nada, porque a esposa tem que falar. Mas você imagina se o marido é presente e faz, ainda assim o relacionamento dela com ele é só de pedir. Não há amor, não há intimidade, não há amizade. A esposa não suporta ouvir a voz do marido. O marido tenta: vamos conversar sobre alguma coisa? Não, eu não falo, mas só vai me dar sono, dá vontade de dormir, eu cochilo quando você fala comigo. Mas eu estou precisando comprar um sapato novo. E aí depois a esposa, deixa eu conversar alguma coisa com ele. Ela vai, tenta conversar alguma coisa sobre a vida, mas cansa também. E aí ela já para de falar, ela já lembra que ela está precisando de um vestido novo. Irmãos, esse é o nosso relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus é isso. Se você estiver fora disso, perdoe-me, mas a grande maioria dos cristãos não suportam ouvir a voz de Deus. A grande maioria dos cristãos não suportam ler a Bíblia. É como a esposa que, quando o marido começa a falar com ela, dá sono. Mas quando ela tem algum pedido, vocês estão me entendendo? É muito rápida de falar com o marido, falando: eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, e tem que ser rápido. E se ele demora, ele está demorando. Se ele não responde, por que ele não está respondendo? Eu já vou sair de casa, eu vou abandonar. Onde é que está ele? Onde é que eu mais preciso dele? Onde está ele? Você nunca o amou, você nunca o buscou, você nunca quis ter uma vida íntima com ele. Você é uma figueira sem fruto. Não há vida em você, não há amor por Deus em você. Porque os cristãos, eles amam a Deus, por isso eles leem a Bíblia, por isso eles oram, porque todo o prazer deles está em estar no relacionamento íntimo com Deus. E nesse relacionamento encontra-se inclusive um momento para falar das necessidades. Assim como na minha casa, além de tantas coisas que a gente conversa, de vez em quando a gente fala do que está precisando também. Necessidades de um filho, do outro filho, da esposa, minha. Assim na sua casa também. Vocês conversam de tudo, dão risada, se distraem, assistem um filme, brigam, tudo, família. E de vez em quando vocês falam: eu estou precisando comprar isso, eu estou precisando de dinheiro para aquilo. Ou um filho chega: pai, eu estou precisando disso. Ou a esposa chega e fala: está precisando arrumar aquilo, está precisando consertar aquilo. Assim é uma família. Deus quer que nós tenhamos esse relacionamento com Ele. O teu relacionamento com Deus não pode ser na base de só pedir, buscar. Principalmente se você entrar
essa loucura de determinar, exigir, cobrar, determinar, porque isso, meus irmãos, já é uma loucura completa, um completo retorno à morte espiritual. Quem determina algo a Deus está morto espiritualmente. Quem exige algo de Deus, quem bota Deus na parede para fazer prova de Deus, nunca conheceu a Deus. Inclusive dizem, vou fazer prova de Deus, ver se Deus é Deus mesmo, quando na verdade o texto dos Salmos que diz fazei prova de mim, não é fazer prova para prová-lo, mas é para prová-lo. Sabe, provar, é que eu não vou comer esse telefone, mas se eu comer um pedaço de pão, eu vou provar o pão, eu vou provar a maçã. Hoje à noite tem morango após a ceia, melão, então eu vou provar o morango. Quando a Bíblia diz, o Senhor diz, fazei prova de mim e vede como eu sou bom, é isso que Ele está falando. Ele não está falando, olha, me prova, me coloca na parede, vamos lá, faz um desafio comigo, vamos ver se eu respondo para você. Deixa de ser louco. Não é isso que Deus diz. Deus quer que a gente veja o quanto que Ele é saboroso, o quanto Ele é delicioso, o quanto que Ele é prazeroso. Mas se você não tem delícia, prazer, satisfação em Deus, você não tem Deus ainda. Na tua presença eu encontro plenitude de alegria, e na tua destra eu encontro delícias perpetuamente. É o Salmo 16, verso 11. É isso que Jesus quis que os discípulos aprendessem nesse texto. E a única coisa que os impede de provar desse fruto do prazer em Deus é o orgulho. É achar que a religião pode acontecer como a gente acha que ela tem que acontecer. É como eu acho que é, e não como a palavra ensina que é. A minha vida com Deus pode ser do meu jeitinho. Eu estou vivendo assim, Deus sabe. A grande desculpa que levará a gente para o inferno é: Deus sabe, Deus me entende, Deus me vê. Vê mesmo, Deus sabe mesmo. Mas não acredite que pelo fato de Deus não pesar a mão e derramar um raio na tua cabeça, que está tudo bem, porque não está. Se Deus ainda não fez nada diante da tua atitude errada, não é porque Ele está sendo complacente e conivente com o teu erro, mas é tão somente porque o dia do juízo ainda não chegou. É como um juiz que ainda não bateu o martelo e disse condenado, mas você fez o que é errado, e o dia do tribunal está marcado. Quando você chegar diante do juiz, ele vai te condenar lá no fórum. O fato de ele ainda não ter batido o martelo e mandado você para a cadeia não significa que ele vai te livrar. O fato de Deus não ter feito nada ainda com a tua negligência espiritual não significa que Ele está de boa com você, porque Ele não está. Vai chegar o dia do juízo. E quando é o dia do juízo, irmãos? Vocês lembram quando vai ser o dia do juízo? Vocês lembram? A Bíblia fala que pode ser daqui a um segundo, como pode ser daqui 10 anos, pode ser essa noite, porque como o ladrão da noite vem e nos assalta sem que a gente o espera, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando será que Jesus virá novamente? Você não pode viver na arrogância de que está tudo bem, se não está tudo bem. Eu encerro com as últimas palavras desse capítulo, no verso 27, que dizem o seguinte em diante: então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? O que te deu tal autoridade para fazeres? E Jesus lhe respondeu: eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si: e se dissermos do céu, ele dirá: então por que não acreditais nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então eles responderam a Jesus: a gente não sabe, não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem tampouco eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Ponto final. Eu acho Jesus demais, né? Eu também não vou falar com que autoridade eu faço, não. Fica vocês aí com essa pulga atrás da orelha. Ou seja, a resposta dos fariseus nos ensina que o orgulho esconde a ignorância. O orgulho esconde a ignorância. Quanto mais orgulhosos,
formos, mais distantes de Deus ficaremos, mais distantes da palavra de Deus permaneceremos, mais distantes da oração estaremos, negligenciaremos esses atos espirituais, essas práticas devocionais diariamente. A gente vai negligenciar e não vamos estar nem aí por isso, vamos achar que está tudo bem, e pouco a pouco o orgulho vai crescer mais e mais dentro de nós, e quanto maior o orgulho for, mais a ignorância se alojará em nossa mente, menos a gente conhecerá a Deus, mais distante dele, e mais distante dele significa mais distante da vida, mais distante do prazer, mais distante da satisfação, mais distante daquelas delícias que ele quer nos dar, mais distante de toda a força que ele pode nos dar no meio das lutas e das tribulações. Se eu quero Deus, se eu quero vida, se eu quero paz, se eu quero força, eu preciso procurar a seiva, o alimento, eu preciso procurar as fontes que alimentem a minha vida, a fim de que essa árvore possa produzir frutos dignos que glorifiquem a Deus. Ele quer que você produza frutos que glorifiquem a Deus. Ele quer chegar até a sua vida como ele chegou na figueira, e ele não quer se decepcionar. Ele quer ver frutos de justiça em você. Ele quer ver que os seus olhos frutificam. Ele quer ver que a sua boca frutifica. Ele quer ver que os seus dedos teclam coisas que frutificam. Ele quer ver que os seus pensamentos, que o seu orçamento, que os seus planejamentos, que o seu tempo livre, que o seu trabalho, que os seus estudos produzem tudo, em todos os aspectos, esferas da vida, frutos que glorifiquem a Deus. Mas entenda, você não consegue, você não vai conseguir. Você não vai conseguir frutificar nunca, se você não reconhecer humildemente que é pela graça de Deus que um fruto se verá na sua vida. Você não é capaz de se frutificar ou de se autoproduzir fruto, alguma coisa assim. É pela graça de Deus que os frutos nascem na sua vida, até porque os frutos são do Espírito Santo e não nossos. Mas como é que eles frutificarão em nós? Quando na palavra e na oração estivermos, quando em Jesus estivermos, quando matarmos o orgulho, quando sufocarmos a arrogância e humildemente reconhecermos: eu preciso de Deus, eu preciso orar, eu preciso da palavra, eu preciso desse alimento que é Cristo, e que eu me recordo na ceia, eu preciso disso diariamente, para que eu tenha vida, para que eu tenha força, para que eu tenha paz. Que Deus nos dê essa direção e essa paz, para a nossa alegria, verdadeira alegria, e para a glória dele também. Amém. Senhor, obrigado pela tua graça que nos suporta, que nos tolera, que nos vigia, e que ao mesmo tempo derrama sobre nós a compaixão e a misericórdia sem as quais nós não poderíamos te conhecer. Obrigado pela palavra do Senhor que nos mostra que só em Jesus a gente pode encontrar frutos dignos que glorificam ao Senhor. Nós não queremos ser árvores sem fruto, não queremos ser nuvens sem água, como também escreveu o profeta no Antigo Testamento. Nuvens sem água, árvores sem fruto, vidas secas. Queremos glorificar ao Senhor com frutos dignos da nossa salvação, frutos do Espírito Santo, que brotem dos nossos olhos, das nossas palavras, do nosso coração. Socorre-nos, porque eles só podem surgir em nossas vidas pela graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.